Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. E hoje, galera, a gente vai trazer um tema bastante pedido por vocês que gostaram dos nossos episódios sobre a história do Brasil, da Nova República, e vamos falar sobre Fernando Henrique Cardoso. Eu não quis limitar esse programa a falar apenas da personalidade dele ou muito menos do seu governo, mas sim um retrato sintético do que foi Fernando Henrique Cardoso para a sociedade brasileira. Primeiramente, Fernando Henrique Cardoso era um sociólogo. A sua carreira, começando como estudante de Ciências Sociais na USP, tem muita importância para a gente entender os debates intelectuais que o Brasil travou a partir da segunda metade do século XX. Fernando Henrique Cardoso, junto a outras personalidades da USP, como Florestan Fernandes, Ruth Cardoso, Otávio Yanni, Hélio Jaguaribe, o próprio e recém-falecido José Arthur Guianotti, entre vários outros, vão fazer debates muito interessantes sobre o lugar do marxismo, do desenvolvimento nacional, da questão do capitalismo num momento de Guerra Fria, entre vários outros temas pertinentes à intelectualidade brasileira. No caso do FHC, a gente vai ter uma grande profusão da sua intelectualidade na questão da teoria da dependência. Uma teoria de base marxista que colocava sistemas mundo para o nosso planeta. Existiam determinadas ordens capitalistas que colocavam certos países numa posição central, centralizando os investimentos e toda a questão capitalista do mundo, países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, e países periféricos, que acabavam ficando à margem desses países centrais, recebendo seus investimentos em armadilhas de juros e de desenvolvimento, sem conseguir nunca fazer um desenvolvimento ou chegar perto desses países. A solução para muitos dessa geração seria pegar em armas, uma revolução socialista. O FHC vai fazer uma nova abordagem dessa teoria, justamente falando que o Brasil deveria, na verdade, fazer reformas e políticas que integrassem esse país brasileiro periférico a esses países centrais. Uma posição, ao invés de revolucionária, reformista. Ao invés de evasiva, integracionista. Era a ideia do Brasil se juntar ao capitalismo e não romper com ele. Algo que vai estar presente tanto na pessoa do FHC, nos debates intelectuais da Nova República, quanto no seu próprio governo. O segundo é que o FHC era um político. O Fernando Henrique Cardoso vai tomar gosto pela política tanto por convite de amigos da intelectualidade paulista, quanto também pela mobilização da redemocratização que acontecia no fim da década de 70 e começo da 80. Ele vai se filiar ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição naquele binarismo que era a ditadura militar no Brasil, e ele vai acabar criando raízes políticas no estado de São Paulo, se comunicando principalmente com a intelectualidade, com os setores industriais e com a classe média e classe média alta do estado. Ele vai conseguir se eleger senador, vai fazer parte de uma frente democrática que inclusive vai colocar ele junto ao Lula, ao Luiz Inácio, no momento que ele era um dos principais líderes do sindicalismo, um dos principais chefes do movimento operário do ABC, e vai fazer com que o FHC cada vez mais entre nesse ímpeto democrático, porém ainda carregando muitas ideias de cunho de abertura e mudança do Estado brasileiro. É o que vai fazer com que ele, em 89, se junte a outros políticos paulistas, como Mário Covas, e vá para o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, que tinha uma questão bastante única e bem em cima do muro, como é bem típico dos tucanos, na questão das reformas e das mudanças políticas que o Brasil deveria passar entrando na década de 90. A ideia do PSDB era de fazer uma abertura política e econômica que não prendesse o Brasil a um Estado completamente forte, como era dos militares, mas nem tão completamente firme nos ímpetos democráticos de partidos socialistas. A ideia deles era colocar um Estado reformista, que mantivesse as políticas sociais, trabalhistas, como uma social-democracia deveria ser, na opinião dos tucanos, mas também integrando as políticas do partido às questões de abertura econômica, de integração ao capitalismo, de se aproximar dos países ditos centrais pela teoria da dependência. Isso é uma marca bem grande e que o FHC vai trazer e vai se comunicar muito bem, a ponto de ele ser um dos principais nomes do PSDB e ter essa política de cunho democrático, mas também de cunho de abertura bastante forte. Bem uma política de sempre, como o pessoal do PSDB vai ser acusado, de em cima do muro. E essa questão fica muito clara quando vai ser estabelecido o Plano Real, entre 93 e concretizado em 94 de fato.
Afinal de contas, o FHC ele vai ser chamado pelo Itamar Franco para ser o ministro da Fazenda, depois dele ser o ministro do Itamar das Relações Exteriores, justamente porque ele tinha uma comunicação com a intelectualidade, conhecia os meios econômicos mais ortodoxos, que tinham uma base científica mais mainstream, digamos assim, e vai articular, coordenar várias pessoas para fazer o Plano Real. E é interessante que o Plano Real não tinha apenas a ideia de uma estabilização econômica ou de abertura da economia. Ele vinha, na verdade, com a ideia de você estabilizar a democracia e garantir os direitos constitucionais postos desde 88. Então dá para ver essa ideia de abertura política, mas sempre com um verniz democrático, que vai caracterizar muito a política do FHC. E em terceiro lugar, devemos lembrar de Fernando Henrique Cardoso como presidente. Afinal de contas, os 2 mandatos que ele vai ter já são muito históricos por ele ser o primeiro líder político brasileiro a governar por 2 mandatos consecutivos sem ser um ditador. A reeleição garantiu isso de forma democrática. O ponto é que o governo dele vai ter um monte de reformas de caráter social, econômico, político. Só para a gente começar na questão política, ele vai ser o primeiro presidente da nova república que vai começar o seu governo já com uma questão de governabilidade. A ideia do presidencialismo de coalizão que a gente tem tanto hoje em dia e que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, vai lá ver. A ideia de você ter um congresso fixo, com votadores fixos, te apoiando em forma de coalizão para você articular e passar as suas políticas públicas, as suas leis. E isso o FHC acabou fazendo, principalmente se aliando a partidos de centro-direita, como o PMDB e o PFL. Além disso, a gente vai ter de cunho econômico muitas coisas no governo dele. Tanto as reformas de tributária, previdenciária, administrativa. Vamos ter a reforma do Estado, capitaneada por um ministério específico para mudar o Estado brasileiro e várias questões, inclusive de cunho constitucional. A ideia de você privatizar para gerar superávit público nas contas das despesas do governo, assim como também tirar o Estado da economia, que é uma grande marca dele, que vai ser chamada depois de neoliberal, por promover essa privatização, essa abertura econômica, essa maior integração ao capitalismo. Além disso, o FHC também vai fazer muitas privatizações de cunho nacional, estadual, municipal, que é uma grande marca do seu governo e também bastante polêmica. Ele também vai criar, no seu segundo mandato, a questão da lei da responsabilidade fiscal e vai confeccionar o chamado tripé macroeconômico, que falava sobre ter metas de inflação, câmbio flutuante e controle da dívida pública, o superávit primário, justamente para manter as finanças públicas rolando e manter o legado do Plano Real. E além disso, vamos ter várias questões de cunho educacional e social, como a questão do Vale Gás, do Bolsa Escola, assim como o financiamento da educação pública, o Fundef, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, que tem esse cunho de colocar bases nacionais da educação brasileira, que articula bastante a burocracia nossa, que é um grande marco do seu governo, pode ser boa, pode ser ruim, enfim. Assim como também vão ser bastantes polêmicas, como o escândalo da reeleição, na qual se fala que o governo comprou vários votos para aprovar a reeleição, assim como a privataria tucana, de escândalos de corrupção envolvendo a privatização das empresas estatais, ou mesmo escândalos de corrupção, como o do Banestado, entre outras questões do governo FHC, a tese do engavetador-geral da República, que acabava escondendo muitos escândalos de corrupção do PSDB. Assim como também vamos ter várias questões a respeito da política econômica do governo FHC, que não vai agradar toda a população, nem todos os setores, e principalmente núcleos de esquerda vão criticar esse abraço ao neoliberalismo do FHC, essa abertura econômica, esse abandono das questões nacional desenvolvimentistas, esse legado trabalhista, entre várias outras questões. E é isso, galera. FHC é uma figura bastante importante, bastante polêmica e que leva bastantes questões ao debate público. Mas não dá para esquecer o papel que ele teve para a nossa própria nova república e para a política que a gente entende hoje. Tanto política institucional, quanto política econômica, quanto política social. Espero que tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e continuando direto do forno aqui. Pessoal, vejo vocês na quinta-feira e até lá!